Você já percebeu como no Brasil todo mundo fala sobre igrejas evangélicas, sobre o catolicismo, mas quando o assunto é Umbanda, o silêncio domina. Essa religião está presente em praticamente todas as cidades do país, mas ainda é cercada por medo, preconceito e, principalmente, ignorância. Muita gente acha que sabe o que é Umbanda, mas quase sempre confunde com outras práticas. Uns dizem que é macumba, outros pensam que é feitiçaria. A verdade é que a Umbanda nasceu no Brasil como um ato de resistência, mas desde o começo foi marcada por perseguição, racismo e manipulação política. Hoje, vamos revelar 5 curiosidades sobre a Umbanda que não só vão surpreender você, como também vão mexer com suas crenças sobre fé, poder e identidade cultural. A história começa em 1908, em Niterói, no Rio de Janeiro. Zélio Fernandino de Moraes, um jovem médium de apenas 17 anos, participava de uma sessão de espiritismo kardecista. De repente, ele incorporou um espírito que se apresentou como o Caboclo das 7 Encruzilhadas. E o que esse espírito disse mudou tudo. Aqui se inicia uma religião que não fará distinção entre ricos e pobres, entre negros e brancos. Uma religião que falará com todos e que não terá preconceito de cor ou posição social. Essa foi a fundação da Umbanda, uma religião que uniu 3 mundos: o espiritismo europeu, os orixás africanos e a devoção católica. Tudo dentro de um só espaço. E aqui está a primeira polêmica. O espiritismo de Allan Kardec não aceitava a manifestação de caboclos e pretos velhos, considerando os espíritos atrasados. Já a Umbanda colocou justamente esses espíritos no centro, dando voz aos povos indígenas e escravizados, que eram silenciados até mesmo dentro do campo espiritual. Quando falamos em Iemanjá, Ogum, Xangô, Oxóssi, o imaginário popular logo pensa em deuses africanos, com características humanas. Mas na Umbanda, a visão é outra. Os orixás não são figuras humanas com vontades e vaidades. Eles são forças da natureza, vibrações divinas que regem aspectos da vida. Oxóssi é mais do que um caçador. É a energia da fartura e da sabedoria. Oxum não é apenas beleza. É a força do amor e da fertilidade. Xangô não é apenas o rei da justiça. É a própria justiça cósmica que equilibra tudo. Isso desmonta o preconceito de quem acusa a Umbanda de ser politeísta ou idólatra. Na verdade, todos os orixás são manifestações de uma mesma força criadora, que muitos chamam simplesmente de Deus. Mas aqui está o detalhe que incomoda. A Umbanda não se encaixa nem no modelo cristão tradicional, nem no ateísmo, nem no paganismo clássico. Ela cria uma lógica própria, que desafia os rótulos e expõe como nossa visão sobre fé ainda é limitada. Talvez a parte mais chocante dessa história seja essa. Até meados do século XX, praticar Umbanda podia levar você para a cadeia. Documentos históricos mostram que nos anos 1930 e 1940, mais de 80% dos inquéritos policiais por práticas religiosas no Rio de Janeiro eram contra terreiros de Umbanda e Candomblé. Os motivos? Racismo estrutural. Tudo que vinha da cultura africana era considerado atrasado ou perigoso. Interesses econômicos. Médicos queriam monopolizar o cuidado com a saúde, criminalizando práticas de cura com ervas. Controle religioso. A Igreja Católica via a Umbanda como ameaça ao seu domínio. Uma das marcas da Umbanda é a incorporação de guias espirituais, caboclos, pretos velhos, crianças, exus. Mas aqui vem uma revelação polêmica. Nem toda incorporação é autêntica. Existem médiuns despreparados, pessoas mal intencionadas e até charlatões que exploram a fé alheia. Pesquisas da USP já apontaram que a Umbanda é uma das religiões que mais sofrem estigmatização, justamente porque qualquer pessoa pode abrir um terreiro, sem necessidade de hierarquia centralizada. Isso gera abusos. Médiuns cobrando valores absurdos por consultas espirituais. Líderes manipulando fiéis emocional e financeiramente.
Pessoas dizendo estar guiadas por entidades, mas usando isso para justificar interesses pessoais. E aqui, a Umbanda é honesta. Ela mesma reconhece a existência de espíritos enganadores. Ou seja, dentro da própria fé já existe a consciência de que nem toda voz que fala é de luz. Se o Brasil é a mistura de povos e culturas, a Umbanda é a expressão máxima dessa mistura. Ela não nasceu na África, na Europa ou no Oriente. Nasceu aqui, no Brasil. Da África, trouxe os orixás e os atabaques. Dos indígenas, vieram os caboclos, a sabedoria das ervas e a pagelança. Da Europa, veio o espiritismo kardecista. Do catolicismo, os santos e a liturgia. E até elementos orientais, como mantras e conceitos de energia, foram incorporados em algumas vertentes. A Umbanda é de fato a única religião 100% brasileira. Mas, ironicamente, ainda é marginalizada, chamada de religião menor. Enquanto igrejas evangélicas e católicas dominam a política, a Umbanda continua sendo alvo de preconceito e de desinformação. Essa é talvez a maior contradição do Brasil. Rejeitar justamente a religião que melhor traduz sua própria identidade. No fim, as 5 curiosidades revelam algo maior. A Umbanda não é só uma religião, é um espelho do Brasil. Ela mostra a força da mistura cultural, a resistência de um povo que sobreviveu à escravidão, ao preconceito e à perseguição, mas também revela o lado sombrio da sociedade brasileira, o racismo, a intolerância e a manipulação da fé pelo lucro. Talvez essa seja a polêmica maior. A Umbanda fala de caridade, amor, acolhimento, mas é tratada como inimiga por uma sociedade que prefere fechar os olhos ao invés de encarar seus próprios preconceitos. E aqui fica a pergunta que vai gerar debate nos comentários. Se a Umbanda acolhe, cura e não faz distinção entre ninguém, por que tanta gente ainda tem medo dela? Se você já frequentou um terreiro, se já sofreu ou presenciou intolerância religiosa, ou se tem curiosidade sobre a Umbanda, deixe seu comentário aqui embaixo. A sua experiência pode abrir os olhos de milhares de pessoas que ainda carregam preconceito, porque conhecimento liberta, e silêncio, esse sim, aprisiona.